Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui nessa noite com essa responsabilidade que a irmã Andréa nos entregou, né? E vamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu gostaria de convidar toda a igreja para ficar em pé e abrirmos a nossa Bíblia em Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6. Amém? Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18. Amém? Efésios, lá no Novo Testamento, carta de Paulo, à igreja de Éfeso. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos podem sentar. Fez alguma coisa contra nós, ou então, é o meu vizinho que está me perturbando, ou alguém no meu trabalho. A gente pensa que essa luta é contra pessoas, mas nós que servimos a Deus sabemos que essa luta não é física, não é contra pessoas, é uma luta espiritual. Nós lutamos contra potestades do ar nas regiões celestes, contra demônios. Satanás luta direto para nos destruir. Então, se a nossa luta não é física, se a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual, a armadura que o crente deve vestir também deve ser uma armadura espiritual, para que nós possamos estar preparados. E a Bíblia diz, aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 15, que Jesus, ele foi o primeiro a usar essa armadura. Eu vou ler aqui para os irmãos Isaías, capítulo 59, versículo 15 até o 17. Diz assim: Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a usar essa luta, e ele a usar essa armadura, lutou e foi vencedor. Porque a Bíblia diz que ele morreu, mas ele não ficou morto. Depois de 3 dias, o nosso Senhor ressuscitou, e hoje nós estamos aqui adorando a um Deus vivo, né? O nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo não está morto, é um Deus que está vivo aqui hoje presente, pronto para nos ouvir, pronto para nos revestir dessa armadura. E agora, como Jesus já usou essa armadura, já lutou e já venceu, todos nós que somos filhos de Deus podemos nos apropriar dessa armadura, vestir também para enfrentarmos essa luta que nós temos que lutar a cada dia. E Paulo, aqui onde nós lemos em Efésios, ele exorta a igreja de Éfeso, e não somente a igreja de Éfeso, né, mas todos nós hoje, que nós devemos usar essa armadura de Deus. E ele ilustra
essa armadura, ele usa o exemplo da armadura de um soldado romano naquela época, né? Então, ele usa todas as peças da armadura de um soldado romano para explicar como é a nossa armadura espiritual. E eu trouxe aqui um soldadinho, não sei se ele vai conseguir ficar em pé, mas vamos tentar. Só para a gente visualizar melhor essa armadura que o Senhor coloca à nossa disposição. A primeira peça dessa armadura, ela está em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Como é que diz o versículo 14? Fiquem com a Bíblia aberta, tá bom, irmãos? Efésios, capítulo 6, versículo 14. Qual é a primeira parte dessa armadura? Alguém pode ler aí para a gente? Curai, pois, filhos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Muito bem. Então, a primeira parte dessa armadura é o cinto. O cinto era usado pelo soldado para segurar todas as outras partes da roupa. O cinto é que segurava. Então, esse cinto que Paulo coloca aqui na armadura de Deus é o cinto da verdade, né? Então, o que quer dizer isso? Que nós, como servos de Deus, devemos usar a verdade, falar somente a verdade, né, em todas as circunstâncias. Porque às vezes a gente pensa, não, mas é só uma coisinha básica, uma mentirinha. Para Deus não existe, né? Mentirinha, mentirona, para Deus não existe pecadinho, pecadão. Mentira não faz parte do filho de Deus, do soldado que faz parte do exército de Deus. Porque a mentira, a gente sabe que ela foi inventada, foi criada por Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele é o quê? Ele é o pai da mentira. E se nós estamos mentindo, nós estamos sendo filhos de Satanás, porque ele é o pai da mentira, né? E sem falar que ele é o pai da mentira e Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como servos de Deus, como soldados desse exército, nós devemos usar o cinto da verdade, falar a verdade em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Por mais que às vezes a verdade não seja tão boa para a gente, né? Às vezes a verdade dói, às vezes a gente não quer falar a verdade, quer se omitir, não fui eu, ou então foi outra pessoa. Vamos lembrar sempre que estamos nessa luta e se a gente deixar a mentira dominar a nossa vida, nós estamos perdendo essa luta para Satanás. Então vamos usar o cinto da verdade. Além do que, Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que no céu não entra mentiroso. No céu não entra mentiroso. Então, se de repente a gente está contando uma mentira, não se arrependeu, Jesus voltou para levar a igreja, a gente vai para o céu? Não, a gente fica, porque no céu é uma das pessoas que não vai entrar no céu, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, tem uma lista lá do que não entra no céu, e mentiroso está incluído no meio. Então, vamos usar sempre o cinto da verdade. A outra parte dessa armadura, que Paulo coloca aqui, eu acredito que seja no mesmo versículo, versículo 14 também, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça, no soldado romano, ela servia para quê? Para proteger o peito, né, os órgãos vitais aqui do nosso corpo, coração, proteger o peito e as costas do soldado, né, para que ele não fosse atingido pelo inimigo. Então, a couraça era a couraça da justiça, né, que nós devemos usar, que Paulo coloca. Vestindo-vos da couraça da justiça. A palavra de Deus diz aqui em Salmo, capítulo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus são justiça e juízo. Então, Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele não é um Deus de meio termos. Tem gente que acha que Deus é um Deus relativo. Não. Se você está sendo feliz, se está sendo bom para você, não importa o que as outras pessoas digam, não importa o que Deus diga. Mas Deus não é assim. Essa é uma mentira de Satanás para achar que a gente pode fazer o que a gente quer, mas Deus é justo. E a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E a palavra de Deus diz que Jesus...
A palavra de Deus diz que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele demonstrou justiça em todos os atos dele. Vocês lembram daquele episódio quando foram perguntar para Jesus de quem era aquela carinha que estava lá na moeda? E disseram que era de César. Então Jesus disse o quê? Dai para César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então demonstrou justiça. Em todas as atitudes de Jesus aqui na terra, ele foi justo, né? Ele nunca foi injusto, ele sempre foi justo. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 7, que quem pratica a justiça é justo. Então que nós possamos ser justos nas nossas ações, né? Em todas as nossas ações, porque às vezes a gente comete injustiça com alguma pessoa. E quando a gente comete injustiça, a gente está deixando de usar a couraça da justiça. Então, que possamos sempre vestir a couraça da justiça, proteger o nosso peito, as nossas costas com a justiça, porque Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel e verdadeiro. Usar a justiça sempre na nossa vida, nas grandes e nas coisas pequenas também. Amém? Outra parte da armadura que Paulo ilustra aqui para nós é no versículo 15. Alguém pode ler o versículo 15 para a gente? Então, essa parte da armadura agora fala dos pés, né? Nós devemos estar com os pés calçados. Às vezes, a gente gosta de andar descalço, né? Mas andar descalço traz risco para a gente, porque a gente pode pisar em alguma coisa, pisar em algum bicho. Eu sempre digo para a Analice, calça a sandália para não pisar no bicho. Né? Andar descalço dá esses problemas para a gente. Pode pisar num vidro, pode se cortar, pode se machucar. Então, nós precisamos, no dia a dia, andar calçados. Né? E como soldados de Deus, nós precisamos usar também os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Né? O que são esses sapatos que nós devemos usar? O sapato, para o soldado romano, ele usava porque ele precisava correr. E para correr, ele precisava estar preparado com exercícios físicos. Nós também precisamos, como soldados de Deus, como parte desse exército de Deus, nós devemos estar também preparados, conhecendo a palavra de Deus, preparados com o Evangelho. Para quando nós formos confrontados por alguém, perguntados, mas por que tu acredita em Deus mesmo? Mas Deus existe, nós devemos estar preparados, conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, para que nós possamos responder a essas pessoas que nos perguntam. E quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, nós vamos, então, estar preparados para anunciar o Evangelho às outras pessoas. Né? Sabemos a nossa responsabilidade como servos de Deus e estaremos calçados com os sapatos do Evangelho da paz e assim nós vamos poder anunciar o Evangelho às outras pessoas. Porque essa foi uma missão que Deus, Jesus, deixou para a igreja. Em Marcos 16:15, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho somente para os europeus. Foi isso que ele disse? Só para os norte-americanos, são mais bonitos. Não, ele falou pregar o Evangelho a toda criatura. E para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, nós temos que estar calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Né? A irmã Andréa falou que a igreja agora tem um Face, né, que é uma forma de anunciar o Evangelho àquelas pessoas que talvez não cheguem aqui na igreja. Né? Então, que possamos estar calçados, com os pés prontos para anunciar as boas novas de salvação. E o que são essas boas novas de salvação que nós podemos anunciar? As boas novas de salvação? Jesus, né? Jesus veio, nasceu, veio aqui na terra por amor a você, por amor a mim, para morrer numa cruz, para perdoar os seus pecados, para nos salvar, nos dar vida eterna, ressuscitou no terceiro dia, está preparando um lugar para nós lá no céu. Então, esse é o Evangelho que nós devemos pregar. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, falar tanta coisa, mas o Evangelho é simples. Né? Então, quando a gente conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, a gente está com os pés calçados, preparados para correr aí pelo mundo, anunciando o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Outra parte da armadura do soldado. Qual é a outra parte aí? Capítulo 6, versículo 16. Alguém pode ler?
Isso, muito bom. Então, a próxima parte da armadura é o escudo da fé. E o que é fé, queridos? O que é fé? O que é? Acreditar naquilo que a gente não pode ver. Às vezes a gente vive uma situação tão difícil que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não consegue enxergar. E a gente realmente, como ser humano, a gente não consegue enxergar um palmo além do nosso nariz. A gente só consegue enxergar o presente. Né? Então, fé é acreditar que Deus pode fazer muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós pedimos. Crer nele com toda a nossa fé, com toda a confiança. Colocar toda a nossa confiança nele. Mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que tudo esteja turvo na nossa frente, nublado, mas colocarmos a nossa fé em Jesus, porque ele é que pode todas as coisas. O escudo é o escudo da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o que é fé para a gente, que foi o que a Carol respondeu, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós não vemos. Né? Então, a fé é isso. E a confiança em Deus, a fé, ela protege o nosso coração. O escudo protegia o soldado. Né? Além dele estar usando a couraça, usava o escudo também para se proteger, para proteger o coração. Quando nós usamos a fé, colocamos a nossa confiança em Deus, nós estamos protegendo o nosso coração das dúvidas que Satanás tenta colocar no nosso coração, né, com relação à pessoa de Deus. Mas será que Deus realmente está ouvindo a minha oração? Será que está valendo a pena ir para a igreja todo domingo, todo dia da semana? São coisas que Satanás coloca, às vezes, no nosso coração para que nós deixemos de confiar em Deus. Mas quando nós usamos o escudo da fé como um soldado de Deus, colocando toda a nossa confiança no Senhor, dia após dia, não importa a circunstância, não importa o problema, a nossa confiança estará no Senhor, sabendo que Ele tem poder para resolver toda a situação, todo e qualquer problema. Né? Então, a fé é a vitória que vence o mundo. Né? Em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz isso. Nós todos somos salvos pela graça mediante a fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, temos que usar o escudo da fé. Coloca toda a nossa confiança no Deus que nós servimos, porque Ele é todo poderoso. Né? Nada é impossível para Ele. Tudo está patente aos olhos dEle. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Então, que possamos sempre usar o escudo da fé. A outra parte da armadura está no versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Alguém pode ler? De Efésios, capítulo 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Então, outra parte é o capacete da salvação. O capacete, no soldado romano, ele servia para identificar o soldado. Se de repente a guerra estava travada ali, o capacete dizia de qual era o exército. Né? Então, dava para saber quem era o inimigo e quem era do mesmo exército, quem era o aliado. Né? Então, o capacete era a identificação. Nós devemos usar o capacete da salvação para que o mundo nos identifique como servos de Deus. Né? Se a gente agir da mesma forma que o mundo age, mentindo, contando fofoca, falando mal dos outros, nós não estaremos usando o capacete da salvação. Estaremos deixando a nossa cabeça vulnerável para que Satanás lance dúvida, lance problemas na nossa mente. Hoje nós sabemos que um grande problema das pessoas é a depressão, que é um problema mental. Satanás coloca problema como se a pessoa não valesse nada, nada prestasse, nada fosse resolver o problema dela. Muitas pessoas têm permitido, crentes inclusive, deixando de usar o capacete da salvação, têm permitido que Satanás tome conta da mente. Né? Porque ele é perito em usar. Né? Ele joga aqui na nossa mente, coloca coisas para que a gente deixe de acreditar em Deus. Mas quando você e eu usamos o capacete da salvação, nós estamos protegendo a nossa cabeça dos ataques de Satanás.
estamos também sendo identificados como servos de Deus, para que o mundo olhe para cada um de nós e diga, não, essa pessoa realmente serve a Deus, porque eu vejo nas atitudes dele, nas atitudes dela, que ela é uma pessoa diferente. Lá na escola, para que vejam que você serve a Deus, para que lá no trabalho vejam que você serve a Deus, para que na sua vizinhança vejam que você realmente tem a salvação na sua vida, para que você mostre que você é salvo, que você é diferente das pessoas que não conhecem a Deus. Amém? E a última parte da armadura que Paulo coloca aqui para nós usarmos é no versículo 17 ainda, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, acho que ela não vai ficar aqui no soldado. Mas a espada do Espírito é a última peça da armadura do soldado, que Paulo cita aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque do soldado. Todas as outras armas, as armaduras dele, são parte da defesa. Mas a espada, ela é a parte que o soldado pode atacar o inimigo. Né? Então, servia para isso, servia para atacar o inimigo. E, como arma de ataque, a espada tinha que estar bem afiada. Já pensou um soldado entrar para uma guerra com uma espada desafiada? Né? E a espada, Paulo já diz aqui o que é. A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, é a palavra que nós podemos... Com a palavra, nós podemos atacar o inimigo. A Bíblia nos conta que Jesus estava lá no deserto, fazendo aquele jejum, e Satanás aproveitou a oportunidade para tentar Jesus. Mas com que foi que Jesus respondeu para Satanás? Com a palavra. Mas Satanás também, ele conhece a palavra. Satanás tentou Jesus, não foi com outra coisa, não, foi com a palavra. É por isso que nós devemos conhecer a palavra mais do que o nosso inimigo, porque senão ele nos derruba com a própria palavra, distorce a palavra de Deus para enganar a gente. Né? Então, a gente deve, nós como servos de Deus, como soldados dessa guerra, devemos conhecer, devemos estar afiados com a palavra da verdade, né, com a palavra de Deus, para que nós possamos vencer, atacar o inimigo, destruir as fortalezas do mal, porque a palavra de Deus é que diz qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é que diz o que é certo, o que é errado, e o que era certo para Deus lá no passado também é certo hoje. O que era errado continua sendo errado. Deus é um Deus imutável, Deus não é relativo, Deus é absoluto. Ou é ou não é. Então, que nós possamos conhecer a palavra de Deus, possamos estar preparados, manejar bem a palavra de Deus. Né? Paulo, para Timóteo, ele diz que um soldado deve estar preparado, deve manejar bem a palavra da verdade. Então, nós devemos conhecer a Bíblia. Vamos colocar no nosso coração esse desejo de cada dia lermos a Bíblia. Não ler a Bíblia, pegar assim, eu vou abrir aqui, o Senhor vai falar comigo, aqui em Mateus capítulo 2. Não, mas que a gente coloque no nosso coração o desejo de ler a Bíblia sistematicamente, capítulo após capítulo, livro após livro. Porque a gente não pega um livro e começa lá do final. Eu vou ler aqui do final e vou voltar lá para o começo para entender. Assim que a gente pega um livro para ler? Não, a gente lê do começo, vai para o meio e chega lá no final. A Bíblia também é assim. Né? A gente não pode pegar, abrir aqui e achar que é desse jeito. A gente deve ler a Bíblia para conhecer, para estar com ela afiada. Qualquer coisa que aparecer, a gente está com a palavra na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, para que nós possamos vencer, atacar o inimigo com a espada, que é a palavra de Deus. Amém? E essa armadura, queridos, ela está disponível para nós. A Bíblia diz... Paulo fala aqui, né? Ele diz, calçai os pés, tomai o capacete da salvação. Né? Então, a armadura está disponível. O que é que falta para nós? Pegarmos, vestirmos essa armadura para podermos entrar nessa guerra. Né? Então, a armadura, ela está à nossa disposição. A nossa atitude é pegar, vestir toda essa armadura de Deus para que nós possamos estar preparados para enfrentar o nosso adversário, para enfrentarmos, e não somente enfrentarmos, mas vencermos. Porque a palavra de Deus diz que nós, a Bíblia diz assim, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aí o que foi que ele disse?
mas tende bom ânimo, porque eu venci. Né? E se Jesus venceu, ele está nessa guerra conosco, ele vence por nós. Né? E nós, como soldados do exército de Deus, precisamos estar preparados com toda a armadura de Deus para que nós possamos, no final, cantar o hino da vitória e no final estarmos preparados também para irmos para o céu, morar com o Senhor Jesus. Né? Porque ele é que nos garante a vitória, para que no final de tudo a gente possa cantar. Eu gostaria de cantar com a igreja o refrão do hino 212, que o título é Os Guerreiros se Preparam. Amém? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, que possamos estar preparados para um dia estarmos na glória, sendo coroados pelo Senhor Jesus, depois de termos vencido todas as lutas aqui nessa terra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.